Tudo bem? Como é que tem sido a sua semana? Como que você tem passado esses dias? É muito bom reencontrar com você numa quarta-feira. Estivemos juntos no domingo com o pastor Pedro pregando. Domingo que vem estaremos mais uma vez continuando a nossa série. E nosso convidado para domingo que vem é o pastor Nonato, que estará pregando para nós. Então é uma alegria receber você na quarta-feira, onde nós estamos estudando uma série sobre o Pai Nosso. E é muito bom receber você em nossa casa, para juntos adorarmos o nosso Deus. Compartilhe desde já mande o link para outros amigos, manda essa mensagem, olha, está começando o culto, vamos lá, distribua esse link com as outras pessoas também. Também quero fazer um convite a você. O convite é simples. Se você tem um pedido de oração, manda aqui no grupo, por favor. Se você tem uma gratidão a Deus, manda no grupo. Nós vamos começar agora os nossos louvores, mas já vou avisando, manda lá teu pedido, teu agradecimento, que estamos aqui conectados para juntos orarmos, juntos agradecermos e transformar esse culto de quarta-feira num culto de entrega ao nosso Deus Todo-Poderoso. Quero convidar você a fechar seus olhos para começar a adorar o nosso Deus através de uma oração. Pai bondoso, maravilhoso Deus, como é bom estar na tua presença. Diante das lutas da semana, de muitas dificuldades para algumas pessoas, estamos aqui para ouvir a tua voz, recarregar nossas baterias, beber da água da vida, entregar nossa mente e nosso coração em tuas mãos. Por favor, nosso Deus, toque nossos corações a partir de agora dos louvores que nós teremos. Que tudo seja para a tua honra e para a tua glória, em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor. Hoje estará conosco o irmão Nis, que irá louvar o nome do Senhor junto com você que está em casa. Boa noite, irmãos e amigos. É uma alegria estar aqui com vocês e juntos louvarmos o nosso maravilhoso Deus. Ele é digno. Sob toda e qualquer circunstância, o nosso Deus deve ser adorado, bendito e engrandecido. Vamos cantar o hino de número 205, mais alvo que a neve. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Rei-nos no sangue lavados, com vestes que tão alvas são, nós pecadores remidos, que de Deus recebemos perdão. Cantem. Algo mais que a neve, sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Pense em Jesus, querido. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Há nessas chagas pureza
Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha deste amor, pois que mais altos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Cantem. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ao 555. Isso também é muito lindo. Que seja um hino de consolação a todos nós. Estamos sofrendo de alguma forma, mas que a gente encontre em Deus aqui o nosso consolo. Nós vamos louvar o Senhor com o 555. 555. Ok, eu tenho ido ali olhar o tom. Está em sol aqui. Esse é um hino, queridos, de esperança. E nós temos certeza que na breve volta de Jesus nós vamos nos encontrar com os nossos entes queridos. E isso deve nos animar a louvar a Deus, é permanecer fiel e acreditar que o seu poder é acima de tudo. Continuemos louvando o nosso Deus. Apesar da dor, o nosso coração hoje canta e alegre pela esperança que temos. Meu coração alegre hoje canta ao relembrar as dores cessarão, virá o fim a este mundo escuro, meu lar será nas terras de Sião. Mas até então eu seguirei cantando, até então contente eu hei de estar, até o dia em que a cidade eu veja e ouça Deus chamar-me ao lar. A morte e a dor não mais prazer nos trazem, pois eu bem sei que em breve findarão. De todo mal que aqui nos faz trementes, ao recordar os salvos sorrirão. Mas até então eu seguirei cantando, até então contente eu hei de estar, até o dia em que a cidade eu veja e ouça Deus chamar-me ao lar.
Deus seja sempre louvado e engrandecido. Sempre no momento de quarta-feira, temos a imensa oportunidade de agradecer, também louvar o nome do Senhor e também fazer alguns pedidos especiais. Nessa noite eu gostaria de lembrar aos irmãos um pedido que a gente tem feito sempre pelo irmão Itamar e o seu irmão, que adquiriram Covid-19, e o irmão Itamar está se recuperando cada dia mais. A gente tem ouvido os áudios da irmã dele que tem mandado, e a gente vê que Deus tem operado milagres na vida dele e do seu irmão. O seu irmão já saiu da UTI, mas ele ainda permanece, mas Deus está fazendo milagres gradativamente, a gente fica muito feliz por isso. Queria também lembrar nosso pequeno também Arthur, que a gente sempre pede oração por ele. A gente também ore pela sua família, para que Deus dê sabedoria nesse momento mais delicado. Eu também gostaria de pedir de forma especial pela família do Guilherme. Como todos já sabem, infelizmente, o garoto que nós orávamos por ele descansou no Senhor. Hoje ele descansa, mas aguardamos a breve volta do Senhor Jesus, onde conheceremos de verdade o Guilherme, sem doença, sem pecado e transformado para a honra e glória do Senhor. Mas eu queria pedir oração pela família, A Sayonara e o seu esposo, o irmão, sejam tocados pelo Senhor, sejam confortados, para que cada vez mais continue firme nos caminhos de Deus e nessa esperança da breve volta do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então eu queria colocar essa família também em nossas orações. Eu estou vendo que está chegando alguns pedidos, não sei, mas se você tem algum pedido especial, gostaria de fazer nessa noite, pode lançar aqui, a gente estará orando por vocês também. Temos a Giovana, que pede para os seus amigos que estão assistindo o culto nessa noite. E outros irmãos estão pedindo também. Deus seja louvado e cada pedido seja colocado nas mãos do Senhor nosso Deus. Eu peço também a oração que estão pedindo pelas pessoas que estão recebendo o estudo bíblico. Tem muitas pessoas, mesmo de forma virtual, estão recebendo a mensagem de esperança, para que a gente possa continuar pregando esse evangelho poderoso. É um culto quarta-feira. E a oportunidade que eu tenho, junto com você, de orarmos ao Senhor. Nesse momento, eu queria convidar você a juntar a sua família. Pastor, eu estou sozinho, não tem problema, você sozinho. Mas, se você tiver com um ou dois, meu esposo talvez não seja da igreja, não tem problema. Junta-se com ele, se aproxima dos seus filhos. Eu queria determinar um tempo, colocar um tempo para que vocês possam orar. E depois eu faço a oração daqui da frente. Mas esse momento agora é você. Você com sua família tem um tempo para orar, um tempo para refletir, para agradecer ou fazer um pedido de forma pessoal. Esse tempo do culto é dedicado para que você tenha esse momento individual com Deus. Então eu queria convidar você, junte sua família, reúna seus parentes, ou se você estiver sozinho, não tem problema, mas que nesse momento você e eu possamos colocar nas mãos do Senhor a nossa família e os nossos pedidos de oração. Feche seus olhos, junte sua família. Vamos ter um tempo para orarmos ao nosso Deus.
Obrigado, Senhor, porque podemos lançar nossas aflições, nossas angústias, nossas dores. Pai, nessa noite queremos colocar cada pedido que foi feito, cada família que nesse momento ora, a cada pessoa que está nos ouvindo nessa noite em tuas mãos, para que o Senhor faça o melhor. Os pedidos foram externados, são guardados no fundo do coração. Que o Senhor toque cada pedido, que seja feita a tua vontade sobre cada um deles, Pai, para a função, cada necessidade física, emocional, financeira, relacional, nós não conhecemos, mas nós sabemos de Deus que se inclina para ouvir o nosso clamor. Quando Davi falou dessa forma, é como se ele se quis aparecer de Deus ali. Quando nós oramos, nós somos levados a isso. Por isso que queremos colocar em tuas mãos cada pedido, cada necessidade, para que tudo seja feito, Senhor, de acordo com a tua vontade. Agora, eu amei a tua palavra. Que o Senhor fale os nossos corações, transforme as nossas vidas, restaura para a tua honra e para a tua glória. São as bênçãos que nós te rogamos. E já te agradecemos por tudo que o Senhor faz em nossa vida. Em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus. É muito bom ter você conosco nessa noite, já falei. Mais uma vez eu reitero as minhas palavras. É bom estar com você para juntos abrirmos a palavra de Deus. Nessa noite nós vamos continuar nosso estudo sobre o Pai Nosso, né? Nós já começamos nosso estudo nessa terceira quarta-feira. Nós estamos estudando um pouco sobre esse exemplo de oração maravilhosa que é o Pai Nosso. E queremos convidar você no livro de Mateus, capítulo 6. É o momento que nós temos de orarmos e confessarmos nossos pecados. O Pai Nosso, praticamente, ele é dividido em 3 partes. A gente já ajudou um pouquinho, mas vamos relembrar. A primeira parte fala sobre louvor e adoração a Deus. É interessante que quando Jesus foi indagado, vamos fazer uma retrospectiva, né? Um resumo. Quando Jesus foi indagado pelos discípulos como deveria orar, Jesus ensinou alguns princípios de início para depois ensinar o Pai Nosso. Ele disse assim, olha, entra no seu quarto, faça oração silenciosa, você comigo, você e Deus. Depois ele fala mais um pouquinho adiante, diz, olha, não use de vã repetições. E depois ele ensina o Pai Nosso. Quando ele vai ensinar o Pai Nosso, ele está dizendo assim, olha, essa é a fórmula da oração. Não são essas palavras que você precisa dizer, mas isso aqui é uma fórmula de como você deve orar. E como deveria ser o Pai Nosso? O Pai Nosso é dividido pelo menos em 4 partes principais, assim destacamos. Primeira parte, já falamos sobre isso, louvor e adoração. Então, quando você começa essa oração, deveríamos começar com louvor. Eu sei que muitas vezes a gente já começa, Senhor, quero te pedir, calma. Primeiro, louve ao Senhor, adore ao Senhor, que Ele é seu Criador. A segunda parte, a gente fala sobre intercessão. É quando nós intercedemos por alguém, nós oramos por alguém. Mas a terceira parte, essa é uma parte muito complexa, que chama-se confissão. Eu quero convidar você, nessa noite, a ler comigo Mateus capítulo 6, versículo 12 ao versículo 13. O que a palavra de Deus nos traz nessa noite de reflexão. Mateus capítulo 6, versículo 12, que diz assim: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Eu vou ler a primeira parte do verso 13. E não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal. Esse contexto, até a metade do versículo 13, é o que nós chamamos de momento de confissão. E confessar não é algo muito fácil. Eu queria levar você agora para relembrar uma cena. Você lembra, eu praticamente não vivi isso, né? Minha família aqui, daqui a pouco, eles botam algum recado aqui no Facebook. Mas olha, você se lembra quando você era chamado pelo nome, pela sua mãe? Severino, Cabral, da Lima, Sebastião, venha cá. Você lembra disso?
Eu quase não lembro dessa situação, quase não vivi, né? Quase não vivi situações como essa. Você lembra quando você era chamado pelo nome? Você lembra quando você tinha algumas situações e somente chamava você o nome completo? Que dava um fio na espinha, né? Para piorar, dizia assim: pode correr. Você volta para casa. E tinha algumas que diziam até assim: ó, pode correr, eu tenho uma mira boa. Já passou por isso? Pois é. Era no momento de você confessar que tinha quebrado algo. Era no momento de você confessar que você tinha feito algo de errado. Era o momento de você confessar que tinha brigado com alguém. Era um momento difícil. O frio vinha na espinha. Mas você tinha que confessar seu erro. É interessante que agora chega num momento muito delicado, que a Bíblia nos leva a algo impressionante, que é algo chamado confissão. Você e eu sabemos muito bem que confissão, ela tem dois sentidos. A Bíblia também. Quais são os dois sentidos, pastor? É simples. Primeiro, quando eu reconheço o meu reconhecimento de um erro, isso é confessar. Mas também quando eu declaro publicamente sobre algo, isso também é confessar. Quando você confessa, por exemplo, eu gosto de tal comida, então você confessou que gosta de aquela específica, aquela comida específica. Então esse é um tipo de confessar, um momento de confessar também. Quando você reconhece algo, ou publicamente você declara algo, eu gosto disso. Você está confessando algo que vive dentro do seu coração e da sua mente. A Bíblia, nesse contexto, traz também essas duas declarações. Eu confesso. Interessante que, nesse primeiro momento, quando Jesus começa a ensinar, ele está ensinando a primeira parte do confessar, é justamente confessar os meus pecados. E isso, eu falei no início, que é algo muito difícil. Por quê? Porque o confessar existe pelo menos 3 pontos especiais. Primeiro, quando você confessa, você está reconhecendo que houve um erro. Segundo, você está reconhecendo que você errou. E quando você para fazer isso, é porque você se torna capaz de se expor confessando. Por isso que é tão difícil. Então você, primeira coisa, você reconhece que houve um erro. Isso aqui, houve um erro nisso aqui. Mas a segunda parte é você para identificar que esse erro que houve, ele foi seu. E agora, a terceira e última parte é que quando você para fazer tudo isso, você é capaz de se expor confessando. Essa é a parte mais difícil. Você viu o erro, percebeu que o erro foi seu, e agora você expõe publicamente que você errou. Por isso que confessar é tão difícil, é tão complicado. Mas é interessante que quando a gente olha o livro de Salmos, capítulo 38, versículo 18, a Bíblia tem um texto que é muito bonito, que diz assim, ó: confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. O pecado, a angústia, nos leva à reflexão pessoal. Você olha para si mesmo. É como diz na psicologia, a selfie de você mesmo. É quando você olha para dentro de você. É quando você olha para os seus erros, suas falhas, você reconhece que você errou e você é capaz de confessar publicamente seu erro. Isso é muito difícil. Mas é interessante que a Bíblia ela começa a trazer justamente esses dois pontos de vista e começa a apresentar no verso 12, dizendo assim, perdoa-nos. Esse termo perdoa-nos, ele tem um sentido muito profundo, tanto que essa palavra ela é muito comum no Novo Testamento. Em grego é chamada de aphimi, que quer dizer a ideia de confessar para uma pessoa estar mandando embora em paz. É quando você confessa para alguém, quando você dispensa, né, ou manda embora algo que está machucando, algo que está ruim dentro de você e você vai em paz. Esse é o sentido de perdoa-nos. É como se eu dissesse assim, isso está pesado dentro de mim, esse meu erro eu não consigo suportar, esse pecado que eu estou vivendo eu não consigo mais suportar, então eu estou pedindo de forma carinhosa para que eu possa ir embora em paz.
Quando Jesus nos ensinou esse primeiro momento, Ele está ensinando para mim e para você que quando nós colocamos em suas mãos, estamos dizendo, Senhor, me deixa em paz, me deixa tirar esse fardo de mim. É quando eu confesso perante Deus os meus erros. E aí a gente consegue lembrar de um texto muito bonito do livro de 1 João, capítulo 4, e capítulo 1, desculpa, versículo 9, que diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel, justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é fiel, Ele é justo para perdoar os nossos pecados e assim nos purificar de toda a injustiça. Porque eu estou tirando de mim um peso que Ele é capaz de perdoar. E aí leva a segunda palavra-chave desse verso, que é dívida. A dívida aqui é conhecida no termo original como uma dívida legal. Esse é o termo correto, seria dívida legal. Algumas dívidas não são legais. Por exemplo, quando você é cobrado uma dívida injusta, isso é uma dívida injusta. Mas uma dívida legal é aquela cobrança que vem mensalmente. Aquela que, infelizmente, nós temos que pagar. Luz, água, são as dívidas legais. As dívidas que surgem, que são reais a cada mês. Que são necessárias a cada mês. É conhecidas como dívidas legais. E é interessante que Jesus, assim, perdoa-nos, tira esse fardo. E essa dívida, que é uma dívida legal, se você confessar para Deus e para os homens, e a Bíblia nos leva a enxergar de forma profunda no Salmo 32, versículo 5, que diz assim: então eu reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri nas minhas culpas, e eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoarás a culpa do meu pecado. Então, essa dívida que eu carrego, essa culpa, quando eu confesso, eu reconheço quem eu sou, eu reconheço o meu erro, e diante do Senhor, eu confesso o meu erro, o Senhor, Ele perdoa as minhas transgressões, Ele perdoa a nossa culpa do pecado. Mas, diante de tudo isso, a Bíblia nos leva a uma reflexão profunda. Quando eu reconheço, quando eu aceito a minha culpa, quando eu deixo, é uma coisa que depende só de nós. Essa última parte depende só de nós. Que é justamente abandonar o pecado. Se eu confesso o meu pecado, reconheço o meu erro, confesso o meu pecado, a Bíblia agora nos leva a refletir de um olhar muito profundo. Olha o que diz outro texto bonito de Provérbios 28, 13, diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Nossa, irmãos, esse texto é muito bonito, porque ele começa dizendo assim: olha, perdoa, Senhor, por favor, nos perdoa, dá a paz no meu coração, mas eu preciso reconhecer que eu errei, eu preciso reconhecer que esse erro é meu, que eu estou errado, eu preciso reconhecer que eu estou errado, que esse erro ele é meu, e publicamente confessar perante ti, abrindo meu coração. Mas o Senhor agora me pede algo mais profundo. Não é só pedir e confessar, mas é abandonar o pecado. Então, Jesus começa a ensinar assim: olha, vem, pede perdão. Eu vou levar você a sair junto de mim com paz no coração. Mas para isso, você precisa olhar para dentro de você mesmo. Você precisa observar que existe um erro em você. Você precisa entender que esse erro, esse pecado que existe dentro de você, você precisa abandonar esse pecado. Você precisa aceitar o meu amor sobre você e entender que esse erro é seu, não é meu. Ele é seu, mas que eu estou pronto para derramar sobre a sua vida a misericórdia e o perdão, se você confessar o seu pecado. Mas tem algo que você precisa fazer, além de tudo isso, além de confessar, é abandonar o pecado, nunca mais fazer.
Assim eu realmente vou dar paz no seu coração. Você confessa, eu te trago a paz, eu transformo a sua vida, mas você precisa abandonar seu pecado, não alimentar seu pecado. É interessante que a Bíblia nos leva a uma reflexão muito pessoal sobre isso. Porque confessar, como eu disse no início, não é fácil. Mas, amados, ela é extremamente necessária, porque nos leva a nos aproximar mais de Deus. Lembra do início que eu falei para vocês que confessar ele tem dois sentidos? Quando eu confesso os meus erros, quando eu confesso perante Deus as minhas falhas, quando eu confesso que eu preciso e dependo de um Deus, Criador dos céus e da terra, quando eu olho para mim mesmo e enxergo que existe um erro, e que esse erro que existe em mim, ele precisa ser mudado, mas há uma segunda parte nesse verso que é outro sentido para esse verso que completa a mensagem do Senhor Jesus. É que confessar também tem o sentido de declarar. Lembra que eu falei no início? Confessar é expor meu erro, mas também é declarar a quem eu acredito, É interessante porque a Bíblia ela fala de forma muito pontual sobre isso. E aqui é um convite para nós. Eu me lembro muito bem o que diz o texto de Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, que diz assim: Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas se aquele que me negar diante dos homens, eu também diante do meu Pai que está nos céus. Jesus é muito profundo e direto quando fala dessa forma. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai. Amados, me permitam, no fundo do coração, fazer um parênteses aqui, uma reflexão sobre isso. A gente vê muitas pessoas publicamente confessando ou reconhecendo pessoas aqui terrenas. E muitas vezes esquecemos de confessar quem é Jesus. Confessar quem é Jesus é dizer publicamente, declarar publicamente quem Ele é para você. É isso o sentido. E muitas vezes nós vemos pessoas levantando bandeira de artistas, de movimentos, e me perdoe até falar sobre isso, mas é um ponto assim bem delicado, às vezes até sobre política, sobre partidarismo, sobre movimentos sociais, mas a gente não vê muitas vezes as pessoas levantando a bandeira de Jesus Cristo. Jesus está dizendo para mim e para você, eu preciso declarar publicamente quem é Jesus na minha vida. Eu levanto bandeira de todas as formas. É interessante isso aqui, porque muitas vezes eu já vi reportagens de jovens, por exemplo, passando 2, 3 dias apenas para assistir um show, para comprar ingresso para um mês depois de um cantor famoso. E nós esquecemos quem é Jesus. Olha, meu amado, Jesus te chama para declarar publicamente o que Ele fez na sua vida. É interessante que quando a gente chega a 1 João 4,15, a Bíblia diz assim, se alguém confessa publicamente, o texto que eu li no início, que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Quando você confessa publicamente quem é Jesus, é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Amados, quando eu reconheço o meu pecado, eu consigo enxergar a misericórdia de Deus e testemunha do seu amor. Assim, eu confesso o meu pecado e confesso diante dos homens o que Deus fez por mim e em mim. Essa parte da oração do Pai Nosso, ela é muito profunda, porque é algo muito pessoal seu. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você precisa confessar perante Deus. Eu não sei se você precisa confessar Deus diante dos homens. Que você acredita no Deus que está voltando. Que você acredita na mensagem do Salvador. Eu não sei o que você precisa essa noite. Confessar um pecado que está obscuro
que ninguém conhece, só Deus, mas você precisa abrir seu coração, rasgar sua vida para Ele? Ou você precisa de confessar o que Deus fez por você diante dos homens? Esses dois sentidos, eles se completam, porque quando você confessa Jesus, se confessa perante Jesus, Ele transforma o seu coração para que você possa confessar Ele perante os homens. Ele quer fazer isso por você e sua família. Eu queria concluir a minha reflexão, levando a você a pensar sobre isso. Hoje você precisa confessar alguma coisa diante de Deus? Ou se hoje você precisa confessar de Deus às pessoas ao seu redor? Eu quero orar por você. Eu quero terminar orando por você, colocando você e a sua família nas mãos de Deus. Você pode fechar seus olhos. Você pode abrir seu coração a Deus nesse momento. É o seu momento de entregar sua vida a Deus. Confessar perante Ele quem Ele é para você. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus amado Pai, quantas coisas nós precisamos louvar o Teu nome, Senhor. Por tudo que o Senhor é, o Senhor faz, e por tudo que o Senhor é capaz de fazer em nossa vida, transformando, Senhor. Por favor, nosso Deus, transforma nosso ser. Nos ajuda, Senhor, a confessar diante de Ti o nosso pecado, nossas falhas, nossos erros, mas acima de tudo também confessar perante os homens quem é o Senhor, o que o Senhor faz por nós e através de nós. Te entrego, Senhor, a cada pessoa que nos assiste nessa noite, a cada família que nos assiste nessa noite. De forma muito especial, entrego a nossa vida em Tuas mãos, para que sejamos sempre conduzidos e dirigidos por Ti, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Como foi bom receber você em nossa casa nessa noite. Como foi bom receber sua família em nossa casa nessa noite. Vejo aqui várias pessoas conectadas conosco e ficamos felizes pela sua presença. Vejo minha família de uma pessoa, vejo a tia Dena, carinhosamente a gente chama a tia Dena, que é a tia da minha esposa Axa, mas a gente considera como tia, por isso eu chamo tia Dena. Vejo irmãos aqui conectados, como a irmã Cidinha, o irmão Eliseu, teve também, que mais, Celina, Maria Fátima, Ana Cláudia, Josi Cleide, né, que é tia Dena. Deixa eu ver mais, tinha outra pessoa bem, tem o irmão Eduardo, que estava conosco, o irmão Nildo, que eu não conheço pessoalmente, talvez, não lembro, mas o irmão Nildo, que é talvez conhecido irmão Unis, a irmã Giovana, junto com algumas amigas, que é a Cidinha, a Sara, Lima, Branca, o Rony e Beatriz Lima, estão junto conectados conosco. É uma alegria receber você sempre nessa casa. O nosso culto será próximo sábado, estaremos aqui a partir das 8h40 da manhã, junto com você, se conectando mais uma vez. Que o Senhor te abençoe, te guarde e restaure a você e a sua casa. Um forte abraço, muito obrigado por estar conosco. Estaremos juntos mais uma vez sábado que vem.